do Legislativo começa agora esse programa que leva o conteúdo para você sobre a atuação das frentes parlamentares e das comissões permanentes da Casa Legislativa de Mato Grosso do Sul. Aqui comigo está o meu amigo, colega que conduz esse programa, Paulo É Radamés. isso aí, Jana. Vamos para mais uma entrevista hoje. Isso mesmo, Paulo. E hoje nós vamos falar de um tema bastante discutido, né, Paulo? Tema que vai além do Brasil, eu diria. Exatamente, que é a rota bioceânica. E aqui com a gente para falar sobre isso, o deputado Zeca do BT. Tudo bem, deputado? Tudo bem, prazer, uma satisfação, um orgulho enorme poder conversar com vocês e, portanto, conversar com muita gente que com certeza vão nos assistir nessa conversa que vai ser agradável. Presinto eu que vai ser extremamente positiva. Vai ser sim, né, Ainda Paulo? mais falando sobre um assunto tão importante É para o nosso verdade, estado, né, deputado? claro, muito importante. Deputado, não é à toa que o senhor vai coordenar a frente parlamentar do corredor bioceânico aqui na nossa Casa de Leis. Tem uma relação pessoal por aí, né? Grande. Você sabe que eu sou filho de Porto Murtinho. Eu nasci com meus irmãos, infelizmente eles já falecidos, exatamente na beira do Rio Paraguai, que é o grande divisor de águas dessa história, né? Nos dividindo Brasil e Paraguai. E aí começa essa história da relação, porque a gente era pequeno, né? A nossa mãe, finada mãe, ficava conosco, com os filhos, né? Era uma charqueada, produzia charque para exportação pela hidrovia do Rio Paraguai, e o pai ficava na fazenda de um grande cônsul uruguaio, de uma família muito rica. Ele era o capataz da fazenda, e nós ficamos ali na charqueada, e passava quase que o dia todo, quando não estava na escolinha, brincando na beira do rio, 50 metros de rua, e muitas vezes eu me recordo como se fosse agora, olhando para o outro lado do rio, Paulo, e me perguntando, no meu sonho de criança, o que será que tem do lado de lá? Será que tem gente? Como que é? Será que tem vida? Na época não tinha muito contato com esse outro lado. Não tinha nada, né? Do outro lado era uma mata virgem, isso há 65 anos atrás, eu estou com 74, né? E foi crescendo, eu e meus irmãos, a vida nos colocou desafio, fomos superando os desafios que apareceram. Nunca me imaginei na política, fui para a política, fui fundar o PT, fui fundar os sindicatos bancários, me elegi o primeiro deputado estadual do PT e começa essa história de um segundo momento com essa relação pessoal. Meus irmãos, muito mais espertos que eu, e reconheço com muito orgulho, começaram a pensar na história da possibilidade de, atravessando o Rio Paraguai, você chegar ao Oceano Pacífico. Qual era o grande obstáculo? O rio, que precisaria necessariamente de uma ponte, cortar o Chaco Paraguaio até a divisa com a Argentina, e depois o outro desafio, a superação da Cordilheira dos Andes. São desafios quase todos geográficos. Absolutamente geográficos e quase Desafio incontornáveis. de vencer a natureza. De vencer a natureza sem prejudicá-la, e esse é o desafio que nós vamos conversar depois. Pois bem, durante muito tempo, o saudoso Osório, meu irmão mais velho, e o Heitor, que foi prefeito de Murtinho, promotor de justiça, começaram a ventilar, primeiro timidamente, e aquilo foi ganhando proporção, que era possível a gente transformar o Mato Grosso do Sul, e pena que a gente não tem um mapa aqui para olhar, Mato Grosso do Sul está no coração da América do Sul. Era possível transformar o Mato Grosso do Sul no coração efetivo de um processo novo de desenvolvimento para a América do Sul, e nesse período, eu já deputado e depois governador, os dois, mais eu, empenhados nisso, fomos tratados como mentirosos, como loucos, como aventureiros. Eu cheguei já como governador a conversar dessa ideia que foi ganhando corpo com o Alckmin. O Alckmin, hoje vice-presidente, era governador de São Paulo. E o Alckmin falou, Zeca, eu tenho inclusive documento, essa luta não é sua, essa luta é centenária. Há mais de 100 anos você pensa numa alternativa de superação dos obstáculos da natureza e chegar ao Pacífico, né? Conversei depois isso com o Fernando Henrique, meu primeiro mandato de governador coincidiu com o segundo mandato do Fernando Henrique. Ele criou o IRSA,
a integração regional da América do Sul. Aí veio o Lula, conversei disso com o Lula, meu segundo mandato foi o primeiro do Lula, depois conversei já deputado federal com a Dilma, por uma série de razões não ousaram chegar tanto, mas começaram a também cimentar, a pavimentar esse caminho que poderia realizar esse sonho centenário e um sonho particular da minha família, dos meus irmãos. Até que vem o governo Michel Temer, e uma figura que teve um papel destacado nisso, que eu quero publicamente reconhecer, o ex-ministro Marum, e conseguiu, via Itaipu binacional, garantir os recursos necessários, Itaipu binacional paraguaia, os recursos necessários para fazer a ponte sobre o rio Paraguai, e já está com aproximadamente 40% da ponte, já saiu do chão, majestosa como vai ser, para superar o primeiro obstáculo, o rio Paraguai, a ponte moderna. O Paraguai também, com recursos dele, da Itaipu Binacional Paraguaia, rasgou o Chaco no meio, já chega com asfalto quase na divisa com a Argentina. Na divisa com a Argentina vai derivar mais à esquerda para ir até uma belíssima cidade que um dia vocês vão conhecer, chamada Salta. Salta é uma cidade argentina, no noroeste argentino, na pré-cordilheira dos Andes, cidade europeia, lindíssima, um vinho bom, um clima delicioso. Dali já se supera, porque é o menor obstáculo para atravessar a cordilheira e, portanto, chegar ao Pacífico. O que vai significar isso, Paulo? Vai significar nós encurtarmos em 7.500 quilômetros a distância para o mercado asiático. A China, a Índia... 7.500 quilômetros, a gente está falando do tamanho do Brasil, praticamente. Significa, sabe o que é isso? Esse encurtamento acho que é de a costa navio... brasileira. 7.500 quilômetros de navio em alto mar significa aproximadamente 15 dias a menos de viagem. Sabe o que significa, resumindo, para quem nos assiste? Aproximadamente 40% a 45% a menos no custo de transporte. Olha o grau de competitividade que é essa ideia que surgiu há 100 anos, que meus irmãos tocaram, sendo taxados de maluco, de louco, de sonhadores, de mentirosos, está se viabilizando. Isso vai permitir nós poder ser altamente competitivo no mercado internacional, e é lá na Ásia que está aqueles que compram aproximadamente 60%. Mato Grosso do Sul já inclusive, né? 60% do que nós produzimos de grão, soja, milho e carne, particularmente, a chamada produção do agronegócio, mas também vai permitir a integração, Janaína, da cultura, da culinária, das tradições, da história, vai permitir, com certeza, ao longo desse processo, superar o estado de pobreza que esse sertão, esse interior da Argentina, do Paraguai, do Chile, e nós aqui também vivemos. Olha a simbologia, o significado histórico do que nós estamos construindo. Então, deputado, essa questão da integração que o senhor acabou de mencionar, né? A gente sempre... o senhor também mencionou aí Porto Murtinho, a sua cidade originária. A gente sempre tem no nosso imaginário Porto Murtinho como uma parada, um destino final, né? Dessa final, infraestrutura, dessa logística sul-mato-grossense. Só que agora vai estar integrado, né? Vai ser o portal de entrada. Não vai ser mais o destino final, vai ser o portal de entrada. Por ali se presume hoje aproximadamente, indo e vindo, aproximadamente 1.000 caminhões por dia. Fora os portos que estão saindo em Porto Murtinho, que vai aproveitar a hidrovia do Rio Paraguai, porque o Rio Paraguai, depois de um período de estiagem prolongada, recupera o nível de água necessário para a navegação. E tem, só este ano, o único porto que funciona lá, moderno hoje, fala em exportar, embarcar aproximadamente 2 milhões de toneladas de soja e de milho. É isso que eu quero saber. A região está preparada para receber essa mudança drástica que vai acontecer? As regiões, né? As regiões, na verdade. Né? O que a gente pode fazer, o que o senhor também já está pensando para preparar Porto Murtinho a receber 1.000 caminhões por dia, por exemplo? Inteligentíssima e oportuna pergunta de vocês dois. Evidentemente que isso tudo que eu contei, que nós estamos conversando, e quem nos assiste escutando, vai ter um da
da competitividade que vai dar a produção do nosso Estado, do corredor que nós vamos se transformar, do que vai vir de emprego, de dinheiro e de movimento para cá e para essa região. São 40 municípios que devem ser impactados pela chamada saída para o Pacífico. Não só brasileiros. Brasileiros, estou falando do 40, só dos do brasileiros. ponto de vista do Brasil, do Mato Grosso do Sul, principalmente. Agora, esse impacto não é só positivo. E aí a preocupação que vocês trazem, inteligente e oportuna, nós temos que tomar cuidado com os impactos negativos, social, ambiental, problema da exploração de mulheres, de crianças. E eu, preocupado com isso, na Assembleia, como deputado estadual, que, modéstia à parte, minimamente conheço isso e sei o que vai desdobrar, levantei uma questão de ordem e pedi para desarquivar a proposta que tinha na Assembleia de uma frente parlamentar, assumir a coordenação e, dia 21 agora de setembro, nós vamos empoderar, dar posse, vamos dizer assim, empossar a frente parlamentar para que possa exercer suas atividades, trazendo para dentro da Assembleia esse debate que tem que ser do Legislativo também. Segunda coisa, marquei uma agenda, fui a Brasília, conversei com a ministra Simone, essa figura querida, inteligente, importante do governo do Lula, ministra do Planejamento, e conversei exatamente isso que vocês me perguntam. Ministra, ninguém mais do que a senhora tem a autoridade política para o convencimento do governo do presidente Lula, no sentido de instituir um grupo de trabalho que seja capaz de começar envolvendo as universidades aqui do Mato Grosso do Sul, a UEMS, as universidades federais e até as particulares, no levantamento, no diagnóstico, na apuração dos problemas de ordem social, exploração de menor, de ordem ambiental, dos indígenas, para a gente começar a tomar os cuidados. E como foi a recepção Melhor dela? possível, ela já tem uma comissão, Simone é muito preparada, já tinha uma comissão, ela vai ampliar essa comissão, levou ao conhecimento do presidente Lula, que não conhecia a história da ponte. 10, 15 dias depois, no dia 25 de julho, Lula me liga num evento que eu estava lá no Palácio Popular, junto com o governador, e conversamos sobre a cirurgia que eu fiz, que ele vai fazer também, né, da cabeça do fêmur, e aí me disse, Zeca, e essa história da ponte? Lula conhece Murtinho, já foi lá pescar com a gente, já passou o carnaval lá em Murtinho, e aí ele contei para ele da ponte, ele falou, pois é, eu estou louco para ir aí. Ficamos de combinar. Estou aguardando uma iniciativa dele como presidente. A agenda dele da agenda dele, para ele ir até Porto Murtinho para conhecer a ponte. A verdade é que, no dia 21, nós vamos instalar a comissão, melhor dizendo, a frente parlamentar, e eu tomei uma iniciativa, independente do que aconteceu no impeachment da Dilma, eu não confundo as coisas. Eu estou pensando no Mato Grosso do Sul e no seu desenvolvimento. Propus a mesa, e a mesa da Assembleia acatou, a gente fazer uma placa de reconhecimento público, de gratidão, a coragem, a ousadia, a visão de futuro que teve o ex-presidente Michel Temer e o ex-presidente Marito do Paraguai, que vai estar aqui também, para nós homenageá-los no reconhecimento do Mato Grosso do Sul pelo papel extraordinário que tiveram em viabilizar um sonho. E, da mesma forma, o ex-ministro Marum. Repete para a gente, então, só para a gente ficar sabendo que dia que vai ser. Dia 21, lá na Assembleia. Na Assembleia, a partir das 2h eles devem estar chegando para uma coletiva, vamos para o plenário grande, porque também um outro deputado do MDB entrou, e é oportuno, com o título de cidadão sul-mato-grossense, que é mais um afago, um carinho, um reconhecimento ao ex-presidente Temer. Vamos fazer o evento, eles vão para Bonito, naquela mesma final da tarde, eles vão ser homenageados lá. No outro dia, na sexta, dia 22 de manhã, nós nos encontramos, porque eu vou de carro, lá em Murtinho, para visitar a ponte que eles ousaram a viabilizar. Olha que barato. Maravilha, né, Jana? Deputado, você falou em ponte. Inclusive, o governo federal vem sendo grande parceiro, né? Sim, agora o governo federal entrou com tudo, liberou agora 160 milhões, já foi licitado, não a ponte, foi licitado 15 quilômetros que eles chamam de alça de acesso à ponte. Você tem a BR-267, que entra em Bataguaçu, passa em Nova Alvorada, Dourados, Maracaju, Jardim, Murtinho, 15 quilômetros, ou 7, 8 quilômetros antes da cidade, vai sair uma derivação, eles chamam de alça, que vai dar acesso à ponte.
e ali vai ser instalada a aduana. Foi esse trecho que já foi licitado. Esse trecho que foi licitado, porque não é uma obra fácil, é uma região inundável, aliás, e vai ser ela suspensa, vai ser uma obra de arte. E lá no local da ponte, no acesso à ponte, o dinheiro também está previsto para a instalação de toda a estrutura alfandegária, né? Porque vai ter lá a Polícia Rodoviária Federal, vai ter lá a aduana, vai ter tudo isso para... Vai ter toda uma fiscalização. Toda uma fiscalização que não pode ser burocrática, tem que ser ágil, para os caminhões chegar, receber o carimbo, ser fiscalizado e ir embora para o Pacífico. Deputado, você falou das regiões, né, que vão ser impactadas. Campo Grande, a capital. Com certeza, inclusive já tem movimentos aqui na periferia por onde deve ter o maior fluxo desse movimento de carga e de gente, para ver que reflexos que também vão ter a partir daqui, descendo para Aquidauana, Cidrolândia, Maracaju, Nioaque, Miranda, isso tudo vai ser aqui de Jardim, Guia Lopes, Bonito, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho. Olha que barato. Agora, Janaína e Paulo, imagina vocês que além dos caminhões carregados com os produtos do agro, que nos vai permitir a entrada de receita, manter o equilíbrio da balança comercial. Imagina, olha que barato. Um belo dia, eu estou fazendo um convite a vocês dois, saírem daqui, vou esperar a gente combinando, esperar em Murtinho, eu fazer um pintado na telha, jantamos, pernoitamos. Está ficando interessante. Outro gostando. Outro dia atravessamos a ponte, segundo dia vamos dormir em Salta, tomar um bom vinho, comer uma lagosta. No outro dia cedinho saímos, subimos a Cordilheira dos Andes para chegar a Antofagasta, Iquique, poder andar. Já no Chile, já. Que experiência Lá na beira já botar o pé no Pacífico. No Que deserto maravilha. de sal. É o deserto de Atacama. É o deserto mais árido. Olha, gente, vocês vão conhecer o deserto mais árido do mundo. Eu estive lá, eu fiz essa viagem. Fica 50 anos sem chover. As casas não têm telhado, porque não tem chuva. As plantam, produzem raízes, né? Sobrevivem disso, vivem lá. E é um barato esse convívio. Não, barato, deputado, vai ser todo mundo poder conhecer isso. Claro. Que além desse potencial comercial, a gente vai ter essa Cultural. essa efervescência cultural Toda acentuada. a mística que aquela cordilheira tem, sabe? Os elementos que se envolvem. Eu me lembro, nós estávamos dentro de uma van e em pleno deserto de Atacama, de repente abriu a porta. E quando abriu a porta, o auxiliar do motorista perdeu o boné. E já querendo escurecer, um vento enorme, até me arrepiou, enorme, frio, durante o dia muito quente, e à noite esfria muito. E aí ele foi buscar o boné, o motorista segurou pelo braço, não vá, porque os fantasmas de Atacama lo querem. Fechou a porta. Deixa presente para os fantasmas. Ou para aqueles protetores da natureza que vivem lá, né? Maravilha. Deputado, vamos voltar um pouquinho na nossa conversa. A gente Falei falou que na... nossa conversa ia ser boa. Muito boa. Não, tá sendo uma... Eu estou esperando esse pintado na telha. Não. Isso aí é promessa. Eu fiz promessa pública aqui, não posso Só. negar. E A o gente falou no convite, comecinho a do gente programa, aceita. já está aceito também de antemão, tá bom. que o programa é voltado, né, Geraldo? Até o nome do programa, ele tem essa justificativa, por dentro do Legislativo. As frentes parlamentares e as comissões são os dois mecanismos que, quando a gente estava pensando no programa, a gente encontrou que são as formas como a Assembleia encontrou para se aproximar da população, né? sim. Então, vamos falar um pouco dessa parte mais vamos, legislativa, mais parlamentar. Como que é para montar uma frente parlamentar? Quando você pediu para desarquivar esse projeto que existia lá, você já tinha em mente quem você ia convidar? Não, aí o pessoal, Como que foi? aí os deputados se inscrevem, os que tiverem interesse. Parece que para essa frente se inscreveram em torno de 20. Eu até tenho que começar a do levantar. corredor bioceânico. Da rota, do Da corredor. rota, É do corredor. Porque não é rota, ainda é um corredor. Tem a diferença entre o caminho e o corredor com a rota. A rota, a hora que estiver plenamente integrada do ponto de vista de todo o processo cultural. Bom a gente saber isso. Pois bem. Um dia vai ser rota. Um dia vai ser, com certeza, e logo. E aí eu fiquei sabendo que existia aquilo lá arquivado por um deputado que por lá passou. Eu pedi pela ordem, uma sessão daquela, senhor presidente, eu gostaria de pedir pela ordem para solicitar que
a frente parlamentar já existente, aprovada nesta casa, porque é aprovada, está desativada. Eu gostaria de puxar para ativar, que eu quero, se me permitir, assumir a coordenação. E passou a funcionar. E é um instrumento, você foi também, de novo, muito, vocês dois felizes, são dois instrumentos que democratizam o debate, permitem o acesso de setores da população, da sociedade, para dentro da Assembleia e, portanto, trazer junto com ela o debate dos grandes temas que também tem que ser motivo de preocupação da Casa Legislativa. Tanto as frentes parlamentares como as comissões têm isso. E falando da comissão, Paulo, eu fui deputado federal durante 4 anos. Se tem alguma coisa que funciona muito no Congresso, na Câmara Federal, são as comissões. Lá são dezenas. E eu fico muito contente, porque eu vejo, não que eu seja o responsável, não, longe disso, eu vejo que nesta legislatura, pelo menos não conheço as outras, eu fiquei 30 anos, né? Eu fui deputado em 90, 94, 94, 98. Olha, me elegi governador, fui 8 anos, daí fiquei 6 anos sem mandato, fui vereador, fui 4 anos como deputado federal e estou voltando agora. Então, passou muito tempo nessa história do meu retorno à Assembleia. Não sei como que era, mas eu vejo que hoje começa a ganhar a importância cada vez maior o funcionamento das comissões. Eu estou em 2 que, do ponto de vista político e ideológico, com o meu perfil, dos meus compromissos, tem uma enorme importância e eu participo delas. Eu sou presidente da Comissão de Agricultura Familiar, Indígena e Povo Quilombola, que é todo mês fazer uma reunião e trazer os movimentos, trazer as lideranças, para a gente discutir que medidas nós podemos levantar, estudar, para propor enquanto projeto para a sessão, para a casa. E é uma comissão que ela anseia pelo trabalho em loco, né? Você Claro, tem que ter e contato com o fundamental, produtor. porque é um setor, e vamos falar depois disso, é um setor, um segmento que envolve 300 a 350 mil pessoas, a agricultura familiar. No conjunto dela, entendendo a agricultura familiar, os assentados da reforma agrária, os assentados do crédito fundiário, que é uma coisa diferente, os pequenos agricultores, que chamam sitiantes, chacareiro, também agricultura familiar, os indígenas, que aqui tem a 2ª ou a 3ª maior população indígena do Brasil, e as 22 comunidades quilombolas. Esse conjunto de 300, 350 mil pessoas constitui a agricultura familiar, que é de fundamental importância. Por quê? Porque produz 80% daquilo que nós comemos todo dia no Brasil, e aqui não é diferente. Que, aliás, é o produto que vem para a mesa de boa qualidade, porque normalmente é orgânico, fresco, sem agrotóxico. E além dessa... Você está descartando o agronegócio? Não. O agronegócio produz, é importante, para exportação, para entrar divisas, para manter equilíbrio da balança comercial. Claro que o dinheiro disso vem para o bolso de alguns. Esse dinheiro que entra na agricultura familiar é mais socializado, porque trabalha a família. Então, eu presido uma comissão que julgo importante e estou fazendo uma série de debates, que eu acho que não tinha, e também participo, e estou muito feliz, na Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo Renato Câmara, uma belíssima figura, e que insiste, normalmente está eu e ele mais um. Nós somos 5. Ontem eu fiz Ontem eu estava fazendo a cobertura. É uma frente que vem sendo bastante atuante. Ativa. E é importante que a gente ative todas as comissões. E também que tem a ver com a agricultura familiar. Muitos ensinamentos da agricultura familiar estão... Tem a ver com o que está acontecendo em Bonito. Ontem estava tudo fechado, dado o problema da sujeira nas águas dos rios transparentes de Bonito. Nós vamos ter que cuidar disso, meu irmão. Alguém tem que assumir essa responsabilidade. Vamos desmatar até dentro do rio, está aí o resultado, está aí o Taquari para mostrar. Aliás, está aí o que aconteceu ontem em Corumbá. A natureza está cobrando toda a maldade que, ao longo dos últimos anos, o homem fez contra ela. Então, a Comissão de Meio Ambiente tem a responsabilidade de cuidar disso, das águas de Bonito, que é uma coisa extraordinária para o mundo. Tem que cuidar do problema aqui dos morros de Aquidauá, no Paxixi. Lá em cima estão plantando, derrubando tudo lá em cima do morro para plantar soja. Olha até onde que os caras vão. Resultado, chega a chuva, aquela enxurrada de lama, desce os morros, vão lá tocar
prejudicar a vida dos quilombolas que estão do lado, prejudicando o que eles produzem. E quando era deputado, eu e o saudoso Amarildo e o Vander botamos patrulha mecanizada, botamos farinheiro, eles produzem uma farinha de especial qualidade. Estão acabando com isso. Não podemos admitir. Deputado, isso tudo entra, né, dentro da preocupação da Rota Bioceânica, né, que Com certeza, envolve essa questão população ambiental, também vai ser exatamente. beneficiada, Claro, vai ter a oportunidade de claro, exportar claro, os seus produtos. Deputado, como que a frente ela vai atuar junto com o governo do estado, com o governo federal, para estar desenvolvendo esse trabalho? A frente não foi instalada ainda, Não né? foi instalada, A gente já mas ficou a sabendo pergunta que vai oportuna. ter uma Como que vai cerimônia atuar, exatamente, no dia no 21, dia 21. mas eu imagino que o senhor já tem aí um plano de ação. Nós temos na medida do necessário, ou seja, a frente tem a responsabilidade fundamental de trazer para dentro da casa esse debate. Trazer o debate e acompanhar o que vai acontecer lá, do ponto de vista do que vai incrementar na economia, mas muito especialmente que prejuízos que eventualmente pode trazer, o que nós podemos fazer, nos antecipando os prejuízos para que não ocorram a exploração de criança, a prostituição de menores, o problema com os indígenas no Paraguai. Nós vamos poder nos associar ao governo paraguaio nesse debate, nós vamos poder fazer um contato com o governo federal, vamos ter autoridade para fazer esse debate com o governo do Estado e buscar políticas públicas que sejam capazes de diminuir esse impacto, se possível anular, para que a gente tenha o melhor resultado possível no aproveitamento desse negócio extraordinário que chama Saída para o Pacífico. Sensacional, né, Jana? A gente está acompanhando hoje aqui uma entrevista com o nosso deputado Zeca do PT, que também é o nosso ex-governador de Mato Grosso do Sul. Desde essa época, na verdade, até antes, ele já falou para a gente, já sonhava com o tema dessa entrevista de hoje, a Rota Bioceânica. E agora se tornando realidade. Se tornando realidade. A gente Você sabe, Paulo, você me fez lembrar, Janaína, eu logo que assumi o governo, meus irmãos, que já morreram, o Heitor e o Osório, articularam com várias lideranças empresariais e políticos da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Paraguai, uma viagem inóspita, com certeza, porque não tinha nada disso, era um trilheiro do Chile até Porto Murtinho. Não sei quantos dias eles levaram. Eu sei que, como governador, a convite dos dois irmãos, eu fui lá em Porto Murtinho, recepcioná-los. Fizemos um jantar, fizemos uma conversa, eles contaram a experiência na solenidade, foi muito legal. E, no final, um senhorzinho de idade, ex-senador da Argentina, e eu vou fazer essa citação para o Temer, estou antecipando aqui, falou em castelhano, as grandes obras, as sonham os santos loucos, as realizam os empreendedores natos, as usufruem o cidadão comum e as criticam os imbecis crônicos. Do cão, né? Magistral. Bem humorado. Bom, deputado, a gente vai chamar um breve intervalo e na volta tem mais esse bate-papo com o deputado Zeca do PT, falando aí da frente parlamentar da Rota Bioceânica da Casa Legislativa de Mato Grosso do Sul.